Livro dos Monstros. Episódio de hoje, Múmias, ou em inglês, Mummies. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Começando pela ilustração que tem no Livro dos Monstros, a múmia tem a aparência de um esqueleto, uma pessoa morta, ou um humanoide morto, onde sobrou um pouco de pele ou carne, e toda aquela faixa que foi utilizada para poder mumificar esse corpo, aquela faixa de tecido branco que preenche o corpo inteiro, braços, pernas, tronco, cabeça, começaram a se soltar e estão apodrecendo devido ao tempo. Essa múmia magricela que tem na ilustração tem dedos compridos com unhas pontudas. Na cabeça dá para ver que tem uma boca cheia de dentes, a mandíbula meio aberta e o corpo também é revestido com joias. Apesar de ser uma múmia que aparenta ser meio fraquinha diante dessa constituição frágil, acredito eu que seja mera aparência. E o livro descreve o seguinte: levantada através de rituais fúnebres sombrios, uma múmia cambaleia em volta por quietude em um templo ou tumba há muito perdido. Tendo sido desperta de seu descanso, ela pune os transgressores com o poder de sua maldição profana. Ira preservada. Os longos rituais de enterro que acompanham o sepultamento de uma múmia ajudam a proteger seu corpo do apodrecimento. No processo de embalsamento, os órgãos da criatura recém-morta são removidos e colocados em jarros especiais e seu corpo é tratado com óleos conservantes, ervas e invólucros. Após o corpo ter sido preparado, o cadáver é tipicamente envolto em bandagens de linho. A vontade dos deuses sombrios. Uma múmia morta-viva é criada quando um sacerdote de um deus da morte ou outra divindade obscura imbui ritualmente um cadáver preparado com magia necromântica. As bandagens de linho envolvendo a múmia são inscritas com símbolos necromânticos antes do ritual de sepultamento ser concluído com uma invocação de trevas. Conforme a múmia sofre com a morte-vida, ela se anima em resposta às condições especificadas no ritual. Mais comumente, uma transgressão contra seu túmulo. Tesouros, terras ou entes queridos irão fazer uma múmia se levantar. O castigado. Uma vez falecido, um indivíduo não tem escolha se seu corpo irá ou não se tornar uma múmia. Algumas múmias foram indivíduos poderosos que desagradaram altos sacerdotes ou faraós, ou que cometeram crimes de traição, adultério ou assassinato. Como castigo, eles foram amaldiçoados com a morte-vida eterna, embalsamados, mumificados e trancafiados. Em outros tempos, múmias agindo como guardiãs de tumbas foram criadas a partir de escravos mortos, especificamente para servir a um propósito maior. Criatura de ritual. Uma múmia obedece às condições e parâmetros previstos pelos rituais que as criaram, impulsionadas apenas para punir transgressores. O terror avassalador que anuncia o ataque de uma múmia pode deixar as pretensas vítimas paralisadas de medo. Nos dias que seguem o toque de uma múmia, o corpo da vítima apodrece de fora para dentro, até não restar nada além de pó. Terminando a maldição da múmia. Mágica rara pode desfazer ou dissipar o ritual que deu vida a uma múmia, permitindo que ela morra realmente. Mais comumente, uma múmia pode ser enviada de volta para o seu descanso eterno ao se desfazer a transgressão que a fez se levantar. Um ídolo sagrado deveria ser recolocado em seu pedestal, ou um tesouro roubado poderia ser trazido de volta à sua tumba, ou até um templo poderia ser purificado do derramamento de sangue dos despojadores. Ofensas mais efêmeras ou permanentes, como revelar um segredo que a múmia desejava manter ou matar um ente querido da múmia, não podem ser remediados com tanta facilidade. Em tais casos, uma múmia poderia massacrar todas as criaturas responsáveis e ainda assim não cessar sua ira. Arquivos mortos-vivos. Embora raramente se preocupe em fazê-lo, as múmias podem falar.
Como resultado, algumas servem como repositórios mortos-vivos de conhecimento perdido e podem ser consultadas pelos descendentes daqueles que as criaram. Indivíduos poderosos, às vezes, intencionalmente sequestram múmias para consultas ocasionais. Que bacana isso aqui, hein? Natureza morta-viva. Uma múmia não precisa respirar, comer, beber ou dormir. E antes que eu possa ir para a parte de bloco de estatísticas da múmia, e antes também de descrever o Senhor das Múmias, que é uma múmia mais forte, aqui tem uma nota, um papelzinho com uma anotação feita à mão que diz o seguinte: antes de abrir um sarcófago, acenda uma tocha. E essa frase nada mais é do que a 7ª regra de sobrevivência em masmorras, escrita pelo X, o Místico. A múmia, então, é um morto-vivo médio, com uma tendência ou alinhamento leal e mau. Sua classe armadura é 11, uma armadura natural, uma armadura bem baixa, né? Pontos de vida 58, tem um bom número aí. Deslocamento 6 metros ou 20 pés. Meio devagarinha, né? Em atributos físicos e mentais, ela tem força 16, bem forte, ainda mais para uma múmia, né? Destreza 8, abaixo da média. Constituição 15, uma boa constituição. E inteligência 6, bem abaixo da média. Sabedoria 10, na média. E carisma 12, pouquinho acima da média. Em teste de resistência tem sabedoria mais 2, então tem esse bônus a mais. E ela é vulnerável a dano de fogo, ou seja, ela sofre o dobro do dano de fogo. Só que ela também tem resistências a dano, danos de contusão, cortante e perfurantes de ataques não mágicos. Ela também tem imunidades, ou seja, não vai sofrer dano algum de toda a fonte que for necrótico e veneno. E também tem imunidade à condição de amedrontado, enfeitiçado, envenenado, exausto e paralisado. Em sentidos, ela tem visão no escuro de 60 pés ou 18 metros e percepção passiva de 10, que é o padrão, né? Idiomas, os idiomas que conhecia em vida. E seu nível de desafio é 3 ou 700 pontos de experiência. Já em ações, ela tem 3 tipos aqui, que são ataques múltiplos, o punho pútrido e o olhar desesperador. Em ataques múltiplos, diz que a múmia pode usar o seu olhar desesperador e realizar um ataque com o seu punho pútrido. Então vamos ver esse punho pútrido aqui. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, alcance 1,5 m um alvo. Se acertar 10 ou 2d6 mais 3 de dano de contusão, mais outros 10 ou 3d6 de dano necrótico. Se o alvo for uma criatura, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 12 ou será amaldiçoado com a podridão da múmia. O alvo amaldiçoado não pode recuperar pontos de vida. Nossa! E o seu máximo de pontos de vida é reduzido em 10 ou 3d6 a cada 24 horas passadas. Caramba, se for um personagem de primeiro nível, que geralmente tem poucos pontos de vida no começo, né? É bem provável que já em 24 horas morra. E o texto continua: se a maldição reduzir o máximo de pontos de vida do alvo a 0, ele morre e seu corpo se torna pó. E o pior, a maldição dura até ser removida pela magia Remover Maldição ou mágica similar. Caramba, tenso. E aí, a última ação é o olhar desesperador. A múmia afeta uma criatura que ela possa ver, que esteja até 18 metros dela, ou 60 pés, que é a mesma distância da visão no escuro dela. Se esse alvo puder ver a múmia, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 11 contra essa magia, ou ficará amedrontado até o final do próximo turno da múmia. Então não dura muito tempo. Se o alvo fracassar no teste de resistência por 5 ou mais, ele também ficará paralisado pelo mesmo tempo. Aí a coisa complica. Por fim, um alvo que seja bem sucedido no teste de resistência fica imune a esse olhar desesperador de todas as múmias, exceto dos senhores das múmias, pelas próximas 24 horas. Bacana, hein? Curti. Esse punho pútrido é muito bacana. Adorei. Mas já que foi citado aqui o Senhores das Múmias, vamos ver o que o livro traz. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Senhor das Múmias.
O livro descreve o seguinte, não tem ilustração, mas o texto diz que nas tumbas em que os antigos monarcas tirânicos e os altos sacerdotes dos deuses sombrios descansam em seu repouso sem sonhos, eles esperam pelo momento em que poderão reivindicar seus tronos e reforjar seus antigos impérios. A regalia dos seus terríveis governos ainda adorna os seus corpos envoltos em bandagens. Suas vestes são finamente costuradas com símbolos do mal e suas armaduras de bronze são gravadas com brasões de dinastias que sucumbiram há milhares de anos atrás. Sob os direcionamentos dos mais poderosos sacerdotes, o ritual que cria uma múmia pode ser elevado em potência. O Senhor das Múmias, que se ergue a partir de tais rituais, mantém as memórias e personalidade de sua vida anterior e é dotado com resistência sobrenatural. Imperadores mortos empunham as mesmas lâminas rúnicas infames que eles tinham nas lendas. Lordes feiticeiros conjuram as magias proibidas que certa vez controlaram uma população aterrorizada e os deuses sombrios recompensam as orações de reis sacerdotes mortos, proporcionando a eles magias divinas. Coração do Senhor das Múmias. Como parte do ritual que cria o Senhor das Múmias, o coração e as vísceras da criatura são removidas do cadáver e colocadas em vasos canópicos. Esses vasos são geralmente esculpidos em pedra calcária ou feitos de cerâmica, gravados e pintados com hieroglifos religiosos. Enquanto seu coração atrofiado permanecer intacto, o Senhor das Múmias não pode ser destruído permanentemente. Quando cai a 0 ponto de vida, o Senhor das Múmias se torna pó e se reforma com sua força total 24 horas depois, erguendo-se do pó bem próximo do vaso canópico contendo seu coração. Só fazendo um parênteses aqui, um vaso canópico são aqueles frascos que tinham a cabecinha, lembra um mini sarcófago assim, só que é feito para colocar os órgãos dessas pessoas que morreram no Egito Antigo. Continuando o texto do livro, um Senhor das Múmias pode ser destruído ou impedido de se reformar ao se cremar seu coração até as cinzas. Por esse motivo, um Senhor das Múmias geralmente mantém seu coração e vísceras em tumbas ou câmaras escondidas. Por fim, o coração do Senhor das Múmias tem uma CA, uma classe armadura de 5, 25 pontos de vida e é imune a todos os danos, exceto a fogo. Para piorar, o livro traz uma parte que se chama O Covil do Senhor das Múmias. Isso indica que é uma criatura, um monstro lendário. Então, não é uma múmia fraquinha. Essa vai ser uma senhora múmia. E diz o seguinte: o Senhor das Múmias vigia de um antigo templo ou túmulo que é protegido por mortos-vivos menores e equipado com armadilhas. Escondido nesse templo está o sarcófago onde o Senhor das Múmias guarda seus maiores tesouros. Um Senhor das Múmias enfrentado no seu covil tem um nível de desafio 16 ou 15 mil pontos de experiência. É um nível de desafio maior, deixa eu ver o nível de desafio dele aqui. É 15, então tá, é um a mais. Nossa, que alto! Ações de covil. No valor de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa, o Senhor das Múmias realiza uma ação de covil fazendo um dos efeitos a seguir, que são 3, e o Senhor das Múmias não pode usar o mesmo efeito em 2 rodadas consecutivas. Beleza, então o primeiro efeito. Cada criatura morta-viva no covil pode localizar com precisão cada criatura viva a até 36 metros delas, até a contagem de iniciativa 20 na próxima rodada. Basicamente, toda criatura fica com um sensor de criaturas vivas em volta. Segundo efeito, diz que cada morto-vivo no covil tem vantagem nos testes de resistência contra efeitos que expulsem mortos-vivos, até a contagem de iniciativa 20 na próxima rodada. E último efeito, até a contagem de iniciativa 20 na próxima rodada, qualquer criatura não morta-viva que tente conjurar uma magia de 4º nível ou inferior no covil do Senhor das Múmias é assolado por dores. A criatura pode escolher outra ação, mas se tentar conjurar a magia, deve realizar um teste de resistência de constituição. Se ela fracassar nesse teste de resistência, sofrerá 1d6 de dano necrótico por nível da magia e a magia não surte efeito e é perdida. Uau, que bacana. Me parece que esses 3 efeitos poderiam ser usados nessa sequência, né? O primeiro identifica se tem criaturas vivas no covil, depois já dá uma proteção para ninguém ser expulso, os mortos-vivos ali, e ainda, por fim, prejudica quem quer fazer magias de até 4º nível. Muito bom.
para fechar a descrição, temos também os efeitos regionais. O templo ou tumba de um Senhor das Múmias é distorcido de qualquer das seguintes formas pela presença obscura da criatura. Então são 3 tipos de coisas aqui que acontecem na região. Primeiro, a comida instantaneamente apodrece e a água instantaneamente evapora quando trazida para o covil. Nossa, que legal. Outras bebidas não mágicas estragam. Vinho se torna vinagre, por exemplo. Um segundo efeito, magias de adivinhação conjuradas dentro do covil por outras criaturas que não o Senhor das Múmias têm 25% de chance de fornecerem resultados enganosos, como determinado pelo mestre. Se uma magia de adivinhação já tiver chance de falhar ou de ser incerta quando conjurada diversas vezes, a chance disso ocorrer aumenta em 25%. E o último efeito, uma criatura que pegue tesouros do covil é amaldiçoada até o tesouro ser devolvido. Nossa, o pessoal tá indo lá só pra fazer isso? O alvo amaldiçoado tem desvantagem em todos os testes de resistência. A maldição dura até ser removida por uma magia remover maldição ou mágica similar. E, para fechar, se o Senhor das Múmias for destruído, esses efeitos terminam imediatamente. Muito bom. Vamos ver então o que tudo isso reflete em seu bloco de estatísticas, que é bastante grande, ocupa quase uma página inteira. Então vamos lá. Senhor das Múmias é um morto-vivo médio, então o tamanho não muda, e continua com o mesmo alinhamento ou tendência, leal e mal. Agora, a sua classe armadura é 17, aí já é uma boa armadura, natural. Pontos de vida 97, ok, não tem tanto pontos assim, mas deve ter um monte de resistência, né? Deslocamento 6 metros, continua devagarinho, 20 pés. Em atributos físicos e mentais, força 18, bem forte, destreza 10 na média, constituição 17, alto, inteligência 11, opa, aí sim, sabedoria 18, uau, e carisma 16, é bem forte. Em tese de resistência ainda tem mais esses bônus aqui. Teste de resistência de constituição mais 8, inteligência mais 5, sabedoria mais 9 e carisma mais 8. Então é bem resistente a várias coisas. Em perícias ainda tem história mais 5 e religião mais 5. E continua sendo vulnerável a dano de fogo, assim como a múmia convencional. Também tem resistência a dano de contusão, cortante e perfurante de ataques não mágicos. Imunidade a dano necrótico e veneno, imunidade à condição de amedrontado, enfeitiçado, envenenado, exausto e paralisado, assim como a múmia tradicional. Em sentidos, também tem visão no escuro de 18 metros ou 60 pés e sua percepção passiva é de 14, que é uma boa percepção passiva. Idiomas, mesma coisa. Idiomas que conheci em vida e seu nível de desafio é 15 ou 13 mil pontos de experiência. Bem forte. Que com certeza esse nível alto não é só por causa dos pontos de vida ou por causa da armadura ou das resistências. Porque eu ainda não li nem 1/5 da ficha do Senhor das Múmias. Indo agora para a parte de traços da criatura, ela tem 3. Conjuração, rejuvenescimento e resistência à magia. Começando então com conjuração, o Senhor das Múmias é um conjurador de 10º nível. Sua habilidade de conjuração é a sabedoria, com uma CD, ou uma classe de dificuldade, de resistência de magia 17, bem alta, mais 9 para poder atingir com ataques com magia, também bem alto, bônus. Ele possui as seguintes magias de clérigo preparadas. Então, Entrux à vontade, chama sagrada e taumaturgia. E aí, entrando nas magias de níveis, vai até o 6º nível. Caramba, bem forte, hein? Então, o primeiro nível tem 4 espaços de magia e pode escolher fazer comando, escuro da fé e raio teleguiado. No segundo nível, 3 espaços de magia, arma espiritual, imobilizar pessoa e silêncio. Terceiro nível, 3 espaços de magia, animar mortos e dissipar magia. Quarto nível, 3 espaços de magia, adivinhação e guardião da fé. Quinto nível, 2 espaços de magia, praga e praga de insetos. E sexto nível, com apenas 1 espaço de magia, ferimento pleno, que em inglês é o harm. Então só magias necromânticas aqui na sua maioria. Um outro traço é o rejuvenescimento. Um Senhor das Múmias destruído adquire um novo corpo em 24 horas se seu coração estiver intacto, recuperando todos os seus pontos de vida e se tornando ativo novamente. O novo corpo aparece a 1,5 metro, ou seja, adjacente do coração do Senhor das Múmias. E resistência à magia descreve que o Senhor das Múmias tem vantagem em testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Muito bom. Agora indo para ações, ele tem 3 ações. Ataques múltiplos,
também tem o seu punho pútrido e também tem o seu olhar desesperador, igual a múmia convencional. O que vai modificar aqui é o dano, a chance de acertar e a dificuldade de resistir. Então vamos lá. Ataques múltiplos. O Senhor das Múmias pode usar o seu olhar desesperador e realiza um ataque com o seu punho pútrido. Então não mudou nada em relação à múmia tradicional. O seu punho pútrido, então, é mais forte, né, do que a múmia normal. Continua sendo ataque corpo a corpo com arma, só que agora é mais 9 para atingir. O alcance é 1,5 m, não muda, apenas um alvo. Se acertar 14 ou 3d6 mais 4 de dano de contusão, mais 21, 6d6 de dano necrótico. É bem forte. Uma bola de fogo num ataque ali. Se o alvo for uma criatura, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 16 ou será amaldiçoado com a podridão da múmia. O alvo amaldiçoado não pode recuperar pontos de vida e seu máximo de pontos de vida é reduzido em 10, aqui não muda, né? 3d6 a cada 24 horas passadas. Se a maldição reduzir o máximo de pontos de vida do alvo a 0, ele morre e seu corpo se torna pó. A maldição dura até ser removida pela magia Remover Maldição ou mágica similar. Então, é a mesma descrição da múmia convencional. E, por fim, a última ação, que é o Olhar Desesperador. O Senhor das Múmias afeta uma criatura que ele possa ver que esteja até 18 metros dela, ou 60 pés. Se esse alvo puder ver a múmia, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 16 contra essa magia, ou ficará amedrontado até o final do próximo turno da múmia. Se o alvo fracassar no teste de resistência por 5 ou mais, ele também fica paralisado pelo mesmo tempo. Um alvo que seja bem sucedido no teste de resistência fica imune a esse olhar desesperador de todas as múmias e senhores das múmias pelas próximas 24 horas. E aí você acha que acabou? Não, ainda tem mais um pouco. Tem ações lendárias, porque é uma criatura lendária. O Senhor das Múmias pode realizar 3 ações lendárias escolhidas dentre as opções abaixo. Nossa, 1, 2, 3, 4, 5 opções, caraca. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. O Senhor das Múmias recupera as ações lendárias gastas no começo do turno dele. Então, quais são essas 5 ações lendárias? A primeira é um ataque. O Senhor das Múmias realiza um ataque com seu punho pútrido ou usa o seu olhar desesperador. Isso usa uma ação lendária. Outro que usa uma ação lendária também é a Poeira Cegante, que diz que poeira e areia cegante rodopiam magicamente ao redor do Senhor das Múmias. Cada criatura a 1,5 metro dele, ou seja, adjacente a ele, deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 16 ou ficará cega até o final do próximo turno da criatura. Então, se todo mundo chegar em cima da múmia, do Senhor das Múmias, tá aí uma ótima ação lendária para poder atrapalhar a turma e tentar deixar o pessoal cego. Agora, as outras 3 ações lendárias custam 2 ações. Então nós temos aqui a palavra blasfema, que diz que o Senhor das Múmias pronuncia uma palavra blasfema. Cada criatura não morta-viva a até 3 metros ou 10 pés dele, que puder ouvir essa pronúncia mágica, deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 16 ou ficará atordoada até o final do próximo turno do Senhor das Múmias. Caramba, forte, bem forte. Uma outra ação que custa 2 ações lendárias é canalizar energia negativa. O Senhor das Múmias libera magicamente energia negativa. As criaturas a até 18 metros dele, incluindo as atrás de barreiras, olha só que legal, ou em esquinas, não podem recuperar pontos de vida até o final do próximo turno do Senhor das Múmias. Caramba, muito bom. E a última ação lendária, que também custa 2 ações, é o Vendaval de Areia. O Senhor das Múmias se transforma magicamente em um vendaval de areia, se movendo até 18 metros ou 60 pés e voltando à sua forma normal, como se fosse um teletransporte de areia. Enquanto estiver na forma de vendaval, ele é imune a todos os danos e não pode ser agarrado, petrificado, derrubado, impedido ou atordoado. O equipamento vestido ou carregado pelo Senhor das Múmias permanece em sua posse. Uau, que bacana! Nossa, que da hora fazer um combate com esse bicho, não? E pensando em usar a criatura para alguma coisa, chegou o momento da ideia de aventura. A primeira ideia de aventura que eu tive quando eu estava lendo sobre a múmia, independente se é uma múmia convencional ou se é um Senhor das Múmias, é exatamente o ataque, a sua ação de punho pútrido. Pensando numa aventura one shot, uma aventura curta,
que pode ser tanto para aventureiros de níveis mais iniciais, mais baixos, ou até aventureiros com níveis mais altos. Imagina a seguinte situação. De repente, numa taverna ou numa cidade, em algum local que os aventureiros estejam, uma pessoa, um aventureiro, um mago ou alguém importante daquele local surge, aparece extremamente ferido, com manchas escuras espalhadas por parte do corpo, que representa o ataque do punho pútrido. E essa criatura, esse alvo, foi amaldiçoado porque ele não passou no teste de resistência de constituição, não consegue recuperar seus pontos de vida, então quem quer que chegue ali tenta curar ele. Então imagina essa cena, de repente vem gente pra curar e não consegue curar, o pessoal começa a tentar descobrir o que tá acontecendo, talvez no grupo de aventureiros tem um clérigo que tenta curar também, não dá certo, e aí eles têm que investigar o que tá acontecendo, e aí o pessoal pergunta o que aconteceu. Pode ser que essa criatura que sofreu o ataque da múmia não queira revelar de imediato que foi uma múmia que atacou ele, porque ele deveria estar num lugar onde não poderia ser visitado, porque ele foi lá pra roubar alguma coisa e aí ele tá escondendo, por exemplo. E aí o que vai acontecer? Tem que ver quantos pontos de vida tem esse NPC. Vamos supor que ele tenha 10 pontos de vida. Lembrando que ao se passar 24 horas, você pode rolar 3d6 ou pegar o valor médio que é 10, e esse valor será reduzido dos pontos de vida máximo do NPC. Então se ele tiver 10 pontos de vida, em 24 horas ele vai morrer. E a única forma de salvar essa pessoa é através da magia Remover Maldição ou uma mágica similar. Então agora virou uma missão de encontrar alguém capaz de fazer essa magia. Em níveis mais baixos, para os personagens, com certeza é muito mais difícil de ter acesso a essa magia. Já em níveis mais altos é diferente, né? Dependendo de quem tiver no grupo. E isso pode ser só o pontapé inicial para poder resolver uma trama maior. Então os aventureiros vão para algum lugar, tem esse tempo passando, o relógio está passando, se envolve em encrenca, consegue encontrar alguém capaz de fazer uma magia de remover maldição. Agora, imagine também que aquela pessoa que está amaldiçoada seja uma pessoa que não é bem quista ali pela sociedade, pela população, e aí o pessoal não esteja muito afim de ajudar. Então será que dinheiro vai resolver? Será que vai ter que persuadir? Será que vai ter que intimidar? Então tem várias formas de resolver isso. Mas uma vez que aquela pessoa tem a sua maldição removida, será que dá para desenrolar e ela vai querer pedir ajuda para poder ir atrás de tesouros que tá protegido por essa múmia e quer levar o pessoal junto, e aí fala que quer repartir, se ajudar, enfim. E aí você pode fazer um segundo momento, uma segunda one shot e por aí vai. E é claro que se você estiver usando o Senhor das Múmias, é muito mais interessante explorar os efeitos regionais. E uma vez chegando no covil da múmia, usar os efeitos de covil, sem que apareça o Senhor das Múmias. Só isso já gera uma mini aventura, extremamente divertida, de terror, de sobrevivência. Você pega esse pedaço do livro e cria a aventura em cima disso, imaginando toda essa cena, o que está acontecendo em volta. Bacana, né? Se você também tiver uma ideia, saiba que temos um lugar que você pode compartilhar com outras pessoas. É o fórum do RPG Next. Você acessa rpgnext.com.br, vai no topo, lá no menu, tá escrito fórum. Você é levado para uma outra plataforma, lá você cria um registro, uma conta gratuitamente, e você pode, lá dentro, onde tem os tópicos do fórum, achar o local lá, aventuras baseadas em monstros, ir até a múmia, letra M de múmia, e deixar a sua ideia registrada lá, certo? Se você quiser acesso mais rápido, o post desse episódio no nosso site também tem um link diretamente para esse fórum. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, de você dar um joinha, se tiver no YouTube. Isso facilita você ser informado de novos conteúdos nossos. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por ter editado mais um episódio. E não deixe de visitar nossas redes sociais. Nós temos Facebook, Twitter, Instagram e o próprio YouTube. E não perca o próximo episódio, onde irei apresentar duas criaturas, os Miconides e as Nagas. Beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.